Olá pessoal, eu me chamo Jaqueline Silva, trabalho na área da confeitaria e hoje estou aqui para o nosso segundo vídeo do Dicas da Jaque Cake, onde nós vamos falar sobre estrutura de bolo. Quem nunca desmoronou um bolo na vida? Eu já desmoronei vários. Eu perdi a mão de vários bolos até eu aprender algumas dicas importantes que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então, neste segundo vídeo, vamos falar sobre estrutura do bolo. Fique atento aí. Vamos à nossa primeira dica. Se eu for fazer um bolo para amanhã, quando que eu tenho que assar essa massa? Amanhã de manhã? Não! Eu preciso preparar hoje antecipadamente massa e recheio. Porque essa massa, ela precisa descansar. Mas ela também não vai descansar dentro da forma. Porque se ela ficar muito tempo dentro da forma também, essa massa vai encolher. Quando ela já estiver morninha, sabe, naquele ponto que eu consiga tocar na forma, desenforme essa massa, enrole naquele papel filme e deixe essa massa descansando até o dia seguinte. Para que no dia seguinte, quando for cortar a massa, ela não venha esfarelar e você consiga manusear. O mesmo a gente tem que fazer com o recheio. Eu não posso fazer o recheio no mesmo dia que eu vou montar o meu bolo. Aí eu pego o recheio e corro com ele pro freezer. Quem nunca fez isso? Eu já fiz muitas vezes isso da forma errada. Esse recheio, ele precisa esfriar em temperatura ambiente. Por quê? Como que eu vou saber exatamente como está a estrutura desse recheio e o ponto e a cremosidade se ele estiver resfriado? Porque um recheio gelado não tem a mesma consistência de um recheio em temperatura ambiente. Então, eu só vou saber de verdade como que está a estrutura e a consistência desse recheio quando ele está em temperatura ambiente. Então, se eu deixo a massa descansar e eu deixo o recheio esfriar em temperatura ambiente, eu já estou dando o início do processo para que o meu bolo não desmorone. Terceira dica: se eu quero um bolo muito bem recheado, eu não preciso fazer 2 ou 3 camadas de recheios enormes, porque isso vai tirar a estrutura do meu bolo. Eu já fiz vários bolos assim, entreguei bolo quebrado, entreguei bolo rachado, entreguei bolo com barriga, sabe quando dá aquelas barrigas no bolo? Até eu aprender que o meu bolo, ele vai ser bem recheado. Não pela quantidade do recheio em uma única camada, mas o que eu faço com aquela quantidade em todo o meu bolo. Um exemplo, eu fiz X recheio para fazer 3 camadas grandes de recheio. Eu não vou diminuir a quantidade de recheio do meu bolo vai continuar mega recheado. Só que, ao invés de eu fazer 2 ou 3 camadas, eu vou distribuir aquele recheio em 4, em 5 camadas do meu bolo. E isso dá aquele prazer da primeira até a última mordida, o bolo todo recheado. E fora que a fatia fica uma fatia muito linda. Quarta dica, tenha sempre um aro. Isso aqui é muito importante. Você vai montar o bolo aqui dentro usando isso aqui, olha, acetato, tá vendo? Eu compro esse rolo já de 3, 4 metros e eu vou cortando exatamente a metragem que eu preciso. Aí o que você faz? Cortou essa metragem e que agora, gente, tá muito fácil encontrar em qualquer loja. Quando lançou acetato, eu ia em Niterói comprar uma folha enorme, porque não tinha esses cortes, tá? Aí o que você vai fazer? Cortou o tamanho do aro, esse aqui é um aro de 20. Tem de 25, de 30, de 15. Você vai colocar ele dentro do aro, tá? Colocou, ó, dentro do aro. Colocou aqui, você vai montando o bolo aqui dentro. E vai deixar esse bolo descansando.
Porque vai sair o ar desse bolo. Você não precisa apertar o bolo, você não precisa prensar ele, porque não vai ser um bolo de pasta americano. Eu estou dando uma dica de um bolo tradicional, decorado com chantilly, ou seja ele peladinho mesmo, ou seja ele dentro do acetato, da forma que você quiser fazer. Esse é um passo a passo para você tirar o ar desse bolo e estruturá-lo. Depois que você deixa pelo menos de 4 a 5 horas aqui, você só puxa esse aro, o bolo vai estar perfeitinho montado nesse acetato. Se você for decorar no acetato, o bolo já está pronto, você vai decorar em cima, botar uma fitinha. Mas se você fizer ele no chantilly, você só vai tirar o acetato do bolo, o bolo vai estar reto, bonito, bem recheado e estruturado. E aí você vai ter uma segurança de transportar o seu bolo para o seu cliente. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu tento fazer vídeos rápidos para não ficar muito longo, mas escreva aqui embaixo nos comentários. Esses vídeos têm ajudado a vocês? Tem algo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui? Alguma dica, alguma receita, alguma orientação? Escreve aí, tá bom? Que no próximo Dicas da Jaque Cake eu trago aqui para você aquilo que for necessário, que possa lhe ajudar. Um beijo e até a próxima. Tchau!